Indicação, também muito caro, é o Serginho. 29 anos de idade, está lá no Changchun Yatai do futebol chinês. Uma curiosidade, esse clube inclusive era o do Guilherme Marques, né? Antes dele, inclusive, agora, né? Ele joga junto com o Guilherme Marques, lá nessa temporada do futebol chinês. O Serginho que é aquele, acho que vocês devem se lembrar, uma boa Série A que ele fez pelo América Mineiro ainda em 2018, o último clube dele aqui no Brasil foi no América em 2018. 7 gols e 7 assistências em 24 jogos naquele ano. Teve também outros bons momentos no Sub-20 do Santos. Foi campeão, inclusive, daquela copinha contra o Goiás. O Serginho, segundo o site Transfermarkt, tem vínculo até dezembro de 2025 por lá. É sim um jogador bastante querido. Foram 8 gols e 8 assistências em 25 jogos neste último ano, numa função mais como um meia central, um meia direita, enfim, percorre bastante de todas as regiões do gramado. Lá em 2023 também, um mapa um pouquinho mais preenchido pelo lado esquerdo, 2022. Na Série A do Brasileirão, a última foi pelo América, jogando por esses dois lados. Muito bom jogador, né? Tem essa característica de um 10, uma cadência de jogo, uma bola bem enfiada, uma distribuição também, às vezes até mesmo, como um segundo volante, saindo ali um pouquinho da região ofensiva para receber essa bola ali atrás. 1,80 m de altura, o Serginho, que é canhoto, tem uma boa bola parada também, né? Seja cobrança de faltas, pênaltis ou escanteios. Essa seria a minha sugestão. Não ganha menos de 400 mil reais mensais lá na China. Tá? Isso aqui eu posso assegurar para vocês. Eu nem pesquisei exatamente o salário dele, tá? Meia na China o salário, mas o jogador, para fazer essa movimentação, né, ele não receberia, por exemplo, menos do que o dobro. No próprio caso, por exemplo, do Oscar, que recebia quase 2 milhões de reais lá na China. Enfim, pode deixar a sua opinião sobre o Serginho. Seria essa sugestão que eu faria para o Goiás nessa função de um camisa 10. Qual seria a sua? Você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre as informações do Goiás e envolvendo essa função de um camisa 10. O Verdão tem sim negociações com o jogador para a execução desta função. Tanto o Gustavo Sauer, né, atleta que essa informação foi confirmada pelo Periquito Brisado recentemente, quanto também pelo Palácio. Já tem uma atualização rápida sobre esse assunto. Segundo o pessoal da Feras do Esporte, o Goiás tem tentativas, o Palácios quer jogar no Goiás, o Goiás também quer contar com o argentino para o ano que vem. Show de bola. A questão é que o Palácios quer 2 anos de contrato e o Goiás ofereceu 1 ano de contrato com renovação automática caso o jogador atinja algumas metas para o ano que vem. Acho sim justo das duas partes. A tendência é que dê negócio. Acho que o Palácios pode ser sim um bom jogador para disputar posição no Goiás, tanto no meio de campo quanto também pelas beiradas, onde ele mais atuou, vestindo a camisa alviverde. Ainda assim, o Palácios não é o cara para o Goiás no ano que vem. E esse meio de campo que está sim bom, né, até agora, o Verdão já tem aí o Marcão, o Gonzalo Freitas, o Juninho, o Rafael Gava, chegando agora o Rodrigo Andrade. Não é um time ruim não, cara. Para o meio de campo, assim, para quem começou o ano passado com, qual é o nome do rapaz? O Wellington, né, de primeiro volante, o Juninho também sendo uma aposta, enfim, o Goiás está assim bem mais ajeitado para esse ano, mas falta esse camisa 10. Então bora falar aqui sobre outras opções também, além dessas já citadas em nosso vídeo. A primeira que quero comentar é do Natan, 28 anos de idade, foi procurado 2 vezes pelo Goiás nesse ano. Tanto ali na metade do ano, em agosto mais ou menos, né, quando teve aquela segunda janela de transferências, não deu negócio. E no finalzinho também da temporada, segundo o portal gremista, o Goiás ele procurou de novo o Grêmio para contar com o Natan para 2025. Ia depender muito de qual divisão o Goiás estivesse, né? Agora, com a confirmação da Série B, acaba sendo mais difícil. O salário do Natan lá no Grêmio não é tão alto, algo na casa de 300 mil. O Goiás poderia tranquilamente chegar nos 200 mil reais e o Grêmio pagar o restante, mas ele tem mercado na Série A também. Apesar dos números muito ruins do Natan, eu apostaria, tá? Eu apostaria sim, porque é um jogador que não desaprendeu a jogar bola. E é novo ainda, o cara tem 28 anos de idade, dependendo da motivação, será que vai querer correr em uma Série B também? Tem que entender bem esses dois cenários. Mas é um jogador brilhante, tecnicamente falando, mas que não conseguiu jogar nessas últimas temporadas. Aqui está o mapa dele de movimentação na Série A, apenas 8 partidas, 3 na condição de titular. No ano passado, 20 jogos, apenas 7 como titular também. O vínculo se encerra ao final do mês de dezembro de 25, lá no Tricolor Gaúcho. Uma outra opção também que eu faria aqui, né, nesse vídeo aqui, mencionando as alternativas para o Goiás, o Lucas Crispim também foi procurado, 30 anos de idade, ele que tem contrato lá no Buriram United, se encerrando na metade do mês de junho. Também foi procurado, até mesmo uma sugestão, vamos colocar assim,
do Thiago Galhardo para o Goiás. Questão que o Lucas Crispim, pelo que eu tive de informação, o cara recebia mais de 400 mil lá na Tailândia. Então não é um jogador barato e também tem muito mercado ainda, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. 20 jogos, 6 gols e 3 assistências no futebol tailandês nesta atual temporada. Ele foi campeão também do campeonato local. Aqui está o mapa de movimentação do Lucas Crispim, ali como mais um meia-direita na Tailândia. Na Série A, a última que ele fez foi em 2023 pelo Vitória, atuando pela meia-esquerda, pela meia-direita, enfim, seria um jogador muito bom também para uma Série B. Tá? E o Goiás precisa se reforçar com nomes pontuais nesse setor. Eu vejo que está faltando ainda, para começar o Campeonato Goiano, um lateral esquerdo. Para a Série B, o Goiás precisa de um lateral esquerdo titular, de mais um camisa 10, claro, de um ponta e de um centroavante. Esse é meu pitaco, sem, claro, né, antes do início do campeonato, hoje aparecendo aqui assim, beleza? Seguindo aqui no nosso vídeo, um outro nome menos badalado, mas ainda assim eu penso que seria um bom reforço para a Série B, o Lucas Fernandes, meio-campista, 27 anos de idade, tem contrato com o São Paulo, aliás, com o Portimonense, até junho do ano que vem. Pode ser que não fique por lá. Ele estava emprestado ao Cuiabá nesse ano, não conseguiu titularidade, 3 gols e 6 assistências na temporada, foram 21 partidas na Série A do Brasileirão. Aqui está o mapa de movimentação do Lucas Crispim, do Lucas Fernandes. Não é um jogador badalado, igual, por exemplo, o Gustavo Sauer, igual o Natan, só que acho que é um jogador que pode ter esse perfil, tá, para a Série B. No ano passado, pelo Botafogo, também não conseguiu muito destaque, foram 34 jogos, 2 gols marcados e 1 assistência, mas não é também um jogador muito caro, que receba aí 400, 500 mil reais mensais. Aqui o mapa dele também na Série A de 2023 pelo Botafogo. A melhor temporada dele recente aconteceu lá em Portugal. Antes dele se transferir, voltando para o Brasil, jogando pelo Portimonense, ele até conseguiu alguns momentos de destaque. Atuando tanto nessa meia central, na meia direita também, jogador revelado nas categorias de base do São Paulo, foi negociado ainda em 2018. Hoje tem 27 anos, acho que seria assim uma boa para o Goiás. O Shailon, né? O Shailon tem contrato ainda em vigor com o Atlético até janeiro da temporada de 2026, foi procurado pelo Goiás, sim, mas não houve proposta oficial ou algo nesse sentido. A tendência nesse momento é que ele continue no Atlético, jogador que já foi recentemente elogiado pelo Adson Batista, apesar desse rebaixamento, né, para a Série B. 35 jogos nessa Série A, 25 na condição de titular, apenas 2 gols e 2 assistências, foi o nome mais discreto. O Campeonato Goiano foi muito bem para uma Série B, com toda certeza é um dos melhores jogadores hoje, né, à disposição. Se você pegar os elencos, né, o plantel de cada um dos adversários do Goiás, o Shailon é sim um dos melhores jogadores. Foram 11 gols e 14 assistências. O Goiás teve sim um interesse, mas não houve proposta oficial. E o outro também que eu quero comentar, o Carlos Depena, está livre no mercado após deixar o Bahia, também nessa faixa salarial de 300 mil reais mensais. Aqui está o mapa dele de movimentação, preenchido principalmente pela meia-direita. Em 30 jogos nessa Série A, somente 4 na condição de titular. Foi até um jogador querido pela torcida do Bahia, mas não foi aquele craque, né? Aquele camisa 10, como já teve bons momentos, vestindo, por exemplo, a camisa do Internacional. Segundo informações do canal 33, do Mário Ramos, o Carlos Depena está assim no radar do Goiás para o próximo ano. Como está livre no mercado, olha, eu tentaria fazer uma proposta, se o teto do Goiás é esses 200 mil, o que eu acho uma bobeira, tá? Porque já falei em outro vídeo. Uma coisa é você contratar um zagueiro de 100 mil, 150 para a Série B, você acha rodo. Goleiro, tá? Agora, atacante, ponta, camisa 10, essas posições são valorizadas. Então eu acho que é uma burrice você definir um teto para todo o plantel. Acho que isso não faz sentido, né? É muito melhor você balancear, ter um zagueiro titular de 80 mil, né? O Lucas Ribeiro, por exemplo. Não estou falando que o salário é exatamente esse, mas não é um jogador muito caro. E aumentar nas outras posições, no ataque, enfim. E eu acho que o Carlos Depena, dessa lista que eu mostrei aqui para vocês, para mim ele seria o melhor. Tá? Acho que ele é melhor do que o Shailon. Claro, o Shailon é muito bom, mas está no Atlético, não deve ser negociado. O Natan, não sei se teria essa motivação para uma Série B. O Lucas Fernandes é bom, o Lucas Crispim também, mas é caro. O Gustavo Sauer também é bom, só que mais caro também. O Depena, não sei, parece que ele tem aquela raça uruguaia, né? Eles, para a Série B, eu acho que o cara corre mais, tá? Eu acho que desses nomes aqui, se eu fosse falar, o cara vai jogar a Série B, o Depena corre mais do que os outros que eu citei aqui no nosso